Cara, preste atenção só um minuto no que eu vou te falar agora. A maioria das pessoas acha que os 10 mandamentos é apenas um código moral, de 10 regras, 10 proibições, 10 obrigações. Cara, mas deixa eu te falar uma coisa que provavelmente você não prestou atenção. O momento em que Deus entregou os 10 mandamentos é uma das cenas mais proféticas de toda a Bíblia. E a maioria das pessoas, e com certeza você, passa por ela sem perceber o que realmente aconteceu. Só que hoje eu vou te mostrar como Êxodo capítulo 19 já estava descrevendo a volta de Jesus Cristo muito antes de qualquer apóstolo escrever uma linha. Êxodo capítulo 19, galera, Moisés está prestes a receber nesse contexto os 10 mandamentos. Mas antes de Deus falar qualquer coisa, acontece algo maravilhoso, cara. O versículo 16 diz que trovões, relâmpagos, uma nuvem densa cobrindo a montanha e o som de uma trombeta tão alto que o povo inteiro tremeu. Só que depois disso vem o versículo 18. O Monte Sinai, estava todo coberto de fumaça, porque o Senhor havia descido sobre ele. Se você ler, você vai compreender isso. E aí, galera, o versículo 20. Deus chamou Moisés ao topo da montanha e Moisés subiu. Ou seja, pare um pouco para pensar aqui, só um segundo. Deus desceu, Moisés ele subiu, encontro nas nuvens de fumaça, trombeta tocando e relâmpagos. Guarda um pouquinho isso na memória, porque essa cena vai aparecer de novo. Agora salta comigo um pouco lá no Novo Testamento, 1 Tessalonicenses capítulo 4, no seu versículo 16 ao 17, Paulo está descrevendo a volta de Jesus dessa maneira aqui, ó. O próprio Senhor descerá do céu com voz de mando de arcanjo e com a trombeta de Deus. Os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Galera, agora vamos comparar essas duas cenas lado a lado. Êxodo capítulo 19 tem trombeta, Deus descendo, homens subindo, encontro nas nuvens de fumaça. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, tem trombeta, tem Cristo descendo, tem crentes subindo e encontro nas nuvens. Isso aqui é maravilhoso porque não é poesia e não é coincidência. Paulo estava familiarizando com o Êxodo, Ele sabia exatamente, galera, o que estava fazendo quando escolheu estas palavras. E tem mais um elemento para fechar essa conexão para você entender bem. Mateus capítulo 24, versículo 27, Jesus ele fala da sua própria volta dessa maneira aqui, ó. Assim como o relâmpago que sai do Oriente e aparece até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Galera, olha o relâmpago aparecendo aí de novo. Esse mesmo relâmpago que estava em Êxodo capítulo 19. Então, cara, olha o que a gente tem aqui. Tem relâmpago, tem trombeta, tem Deus descendo, crente subindo e encontros nas nuvens. Êxodo 19 não era apenas uma entrega dos 10 mandamentos, era um ensaio geral, da segunda vinda de Jesus. Você pode perguntar assim, mas você está forçando demais o texto, mas pelo menos, cara, a Bíblia ela se conecta, A Bíblia, ela nos dá ali uma conexão tremenda, e isso é uma conexão maravilhosa. Só que tem um ponto aqui, cara, que eu preciso te contar sobre as duas descidas de Moisés, porque esse é um dos padrões, como eu te falei, mais impressionantes que a Bíblia ela nos relata. Moisés, por exemplo, gente, preste atenção nisso aqui, ele foi ao monte 2 vezes, e cada vez que ele desceu, aconteceu uma coisa completamente diferente. Na primeira descida de Moisés, Moisés vem com as 2 tábuas da lei nas mãos, você se conhece esse contexto. Mas o povo estava em rebeldia total, galera. Estavam adorando um bezerro de ouro, festejando, pecando, sem se importar com Deus. E nesse contexto, o que Moisés ele fez? Ele quebrou as 2 tábuas no chão. A aliança ali, galera, foi destruída. E a presença de Deus se afastou pelo pecado do povo. Agora, na segunda descida, preste atenção nisso aqui. Dessa vez, cara, dessa segunda descida, Deus mandou o povo se preparar. Êxodo capítulo 19, versículo 10, diz assim, ó. Vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, que lavem as suas vestes e estejam prontos para o 3º dia. Ou seja, o povo lavou as suas roupas, se purificou, se preparou para receber Deus. E Moisés desceu com uma nova aliança. Cara, agora preste muita atenção nisso aqui, galera. Deuteronômio capítulo 18, versículo 15, Moisés falando dessa maneira aqui, ó. O Senhor teu Deus levantará para ti um profeta no meio de ti, dos teus irmãos, semelhante a mim. E olha que maravilhoso, cara. Os apóstolos citaram esse versículo para Jesus em Atos capítulo 3, versículo 22. Jesus é o profeta semelhante a Moisés. Ele é maior que Moisés, mas tem as semelhanças. E o padrão
continua se repetindo. A primeira vinda de Jesus, ele veio ao mundo em rebeldia. Os líderes religiosos rejeitaram. O povo pediu a crucificação. A aliança antiga chegou ao fim. Na segunda vinda de Jesus, ele vai vir buscar um povo que se preparou, que lavou as suas vestes e que está pronto para recebê-lo. Você consegue entender essa conexão? E olha como Apocalipse capítulo 7, versículo 14 fecha isso. Estes são os que vieram na grande tribulação, lavaram as suas vestes e os banquetearam ao sangue do Cordeiro. Preste atenção, lavaram as suas vestes, assim como o povo lavou, em Êxodo capítulo 19. Também Apocalipse 19 complementa, foi-lhe dado o que se vestisse de linho fino, puro e brilhante, porque o linho fino representa as ações justas dos santos. A cena, galera, do Sinai não é aleatória. Ela estava desenhando o plano completo de Deus desde o princípio. Se você gostou desse vídeo, cara, não se esqueça de se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para você não perder nenhum conteúdo. Se você gosta de Bíblia, é nesse canal que você quer estar inscrito. Deus abençoe e até a próxima.